tudo bom? Conforme nós havíamos dito no vídeo anterior, nós temos um desafio para com você, que é o de estudarmos e nos aprofundarmos na área de direito administrativo voltado para concursos. A primeira questão que eu quero trazer para você é apresentar o direito administrativo. Onde é que surge o direito administrativo? Na verdade, sendo bem objetivo, o direito administrativo ele vai surgir na França, na época da famosa Revolução Francesa. Lá, 1789, a queda da Bastilha, o rei Luís XVI literalmente perde a cabeça, ele é guilhotinado pelos revolucionários, e a França inaugura um novo tempo, o tempo da queda da monarquia, o tempo do liberalismo econômico, o tempo em que o povo ou a burguesia sobe e assume o poder. É neste período, no âmbito do direito, que vão surgir dois importantes ramos do conhecimento jurídico. O direito constitucional e o nosso direito administrativo. O direito constitucional ele surge junto com o direito administrativo. Como surge o direito constitucional e o direito administrativo? Surge a partir de uma ideia elementar de um francês chamado Montesquieu. Ele traz a ideia de que todo homem, num livro chamado O Espírito das Leis, que é considerado o primeiro livro de direito constitucional do mundo. Nesse livro, ele traz uma ideia bem elementar. Primeira ideia que ele coloca: o homem, por sua própria natureza, tende a abusar do poder. Todo mundo que tem poder, ele vai abusar desse poder. E, portanto, ele cria um sistema de contenção desse poder. Como é que o Montesquieu concebe, imagina que o poder pode ser contido? Aí ele traz uma fórmula, que está no livro dele, que o poder contém ao poder. Como o poder contém ao poder? Pela ideia da tripartição dos poderes. Então, ele cria, basicamente, a ideia de que o Estado unitário ele vai ser dividido em três poderes, independentes e harmônicos entre si. Poderes que nós conhecemos muito bem, poderes que estão estabelecidos no âmbito da nossa própria Constituição Federal. As ideias de Montesquieu estão escritas literalmente na Constituição Federal Brasileira, quando diz que o Brasil é a união indissolúvel dos três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Essa é a ideia de Montesquieu. Esta é a forma pela qual Montesquieu estabelece o controle do poder. Os poderes serão divididos por órgãos e por entes diferentes que irão harmonicamente controlar um ao outro. Cada um dos poderes, esses três poderes de que eu estou tratando, tem uma função principal, uma função precípua. Assim, o poder legislativo tem por função principal legislar, produzir leis. O poder judiciário tem por função principal a chamada função jurisdicional, que é resolver casos concretos, as demandas, os conflitos que surgem na sociedade. E o poder executivo vai exercitar a chamada função administrativa. Administrar, executar, cumprir o conteúdo da lei que foi produzida pelo poder legislativo. A função administrativa, esta função típica do poder executivo, é o objeto do direito administrativo. Então, se cair na prova, perguntando o seguinte: qual é o objeto de estudo do direito administrativo? Você já sabe, é a função administrativa. O que é a função administrativa? Essa função típica do poder executivo. Agora tem uma dica. A função administrativa, ela não é exercida só pelo poder executivo, não. O poder legislativo, o poder judiciário, eles também exercem a função administrativa. Então, o que é que estuda o direito administrativo? A função administrativa. Mas dizer que o direito administrativo estuda a função administrativa, não é dizer que ela estuda só o poder executivo. Porque todas as vezes que o poder legislativo e o poder judiciário eles exercitam a função administrativa, ali também será o objeto de estudo do direito administrativo. Mas, professor, quando é
que o Poder Judiciário exercita a função administrativa? Quando é que o Poder Legislativo exercita a função administrativa? Para a prática, para o exercício de certos atos próprios desses poderes, eles acabam fazendo isso. Por exemplo, quando o presidente do Senado Federal nomeia uma pessoa que foi aprovada para um cargo público, uma pessoa que foi aprovada no concurso. O presidente do Senado estará, neste exemplo, exercitando a função administrativa. E aquilo é objeto de estudo do direito administrativo. A mesma ideia com o Poder Judiciário. Mas eu ainda vou mais longe, eu tenho mais uma dica para te dar. A função administrativa, às vezes, ela estará sendo exercida por entidades privadas. Por exemplo, nos serviços públicos. Nós sabemos que muitos serviços públicos são exercitados por particulares. Serviços de telefonia, por exemplo. Serviços de distribuição de energia elétrica, por exemplo. E tantos outros são exercitados por pessoas particulares. Ainda ali, nós estaremos diante da função administrativa. Então, o que é que estuda o direito administrativo? A função administrativa. Só que a função administrativa, senhores, ela é algo muito maior, ela é algo muito mais amplo do que simplesmente aquelas atividades próprias e típicas do Poder Executivo. Mais adiante, nós vamos gravar um outro vídeo, nos aprofundando ainda mais nessa noção, que é uma noção fundamental para quem quer compreender o direito administrativo, uma noção essencial para você que quer ser aprovado no seu concurso. Até o próximo vídeo.